Fala galera, tudo bem? Bom, meu nome é Ítalo Abreu, todo mundo já me conhece. Estamos aqui com um cara fenomenal aqui no Medicine Cast. Se você gostou desse episódio, já marca a gente, já deixa um like, a gente vai fazer assuntos que não é o normal a gente escutar. Tô com o Thiago, cardiologista, e vai falar de novas áreas da medicina e um pouco da tecnologia que entrou na medicina também e vai contar pra gente toda a carreira e toda a história dele. Thiago, se apresenta aí pra gente e vamos bater esse papo. Legal, obrigado Ítalo pelo convite, todo mundo que está acompanhando a gente também no podcast. Acho que estou super empolgado para falar um pouco sobre um outro lado da área da saúde, da medicina, que muita gente não conhece, não está conectado diretamente com a assistência ou com a pesquisa, mas muito olhando para esse olhar de negócios, mundo corporativo, inovação e startup. E espero agregar bastante valor para quem está assistindo a gente e pensa também em conhecer um pouco mais sobre esse mundo que existe fora da assistência. Cara, é interessante, porque se a gente não conhecer, você nunca vai querer nem migrar, né? Então esse podcast é uma oportunidade de você conhecer esse outro lado. Então é isso que a gente quer trazer. Thiago, conta um pouco dessa história aí da sua carreira, como que começou, né? E como que foi essa mudança aí. Legal. Você pensou nisso. Legal, vou fazer uma versão mais curta e você vai aprofundando dependendo de que você quiser, claro. tá? Eu sou médico cardiologista, então depois de me formar em medicina na faculdade de Santos, na Lusíada, eu fiz residência de clínica médica no SUS, no Hospital Tatuapé em São Paulo, depois fiz residência de cardiologia no Hospital Sírio-Libanês. Depois disso resolvi não me aprofundar em nenhuma subespecialização e toquei alguns anos de jornada bem assistencial e acadêmica. Então fiz doutorado em cardiologia na USP, trabalhei no Hospital das Clínicas, atuando como cardiologista, olhando para UTI também, e montei meu consultório particular. E no meio dessa jornada, Ítalo, aconteceu algo interessante, em que eu comecei a perceber que eu não queria levar na minha vida uma jornada 100% assistencial. Eu queria explorar algumas coisas novas. E um dos meus maiores motivadores foi entender como o sistema de saúde é estruturado e como você consegue desenvolver uma carreira assistencial. Então, geralmente a gente está falando no médico em São Paulo, num grande centro, numa grande cidade, ele vai precisar dedicar pelo menos 10 a 15 anos no seu consultório para conseguir ter uma visibilidade, conseguir ter um volume de pacientes particular que seja interessante, um consultório que seja financeiramente sustentável. Então, uma série de questões ali que eu comecei a refletir. E também a atuação, né? Você que também viu um pouco como funciona fora do Brasil, acho que isso acontece em vários lugares, em que muitas vezes você tem um chefe, um líder de uma cadeira, no meu caso, olhando para Sírio-Libanês, Hospital das Clínicas, USP, então você tem pessoas que têm esse papel mais central e muitas vezes para crescer na instituição você tem que trilhar um caminho junto com eles, que é um caminho muitas vezes incerto, muitas vezes não necessariamente envolve meritocracia, e isso me deixava um pouco inquieto. E eu resolvi em 2017, num cenário em que eu atuava como médico em UTI, pronto-socorro, tinha meu consultório, estava começando a me desenvolver, eu decidi explorar uma outra frente, que é a parte de gestão em saúde. Por que isso, né? Isso não aconteceu por acaso. O meu pai, a minha família, nós tínhamos um hospital aqui em São Paulo, na Zona Leste, de 50 leitos. Então, uma coisa que não era raro para mim fazer aos 13 anos de idade era receber um auditor do plano de saúde, ajudar meus pais e mostrar algum prontuário para ele, por exemplo. Isso naquela época, né? Então, eu já tinha esse pezinho um pouco na gestão e eu resolvi aprofundar. Legal. E aí, em 2017, eu comecei a estudar bastante sobre isso, entrei no MBA de Gestão em Saúde da GV, mas abandonei, eu sou um dropout, porque eu vi que não era muito o que eu queria, essa parte muito técnica de saúde, assim. E aí eu me encontrei muito na área de inovação e tecnologia, trabalhando com startups. Legal. E foi um caminho sem volta, Ítalo. Eu comecei a me aprofundar, fazer colaborações com essas empresas, projetos em formato freelancer, e isso foi virando uma coisa cada vez mais constante, até chegar onde eu estou hoje. Legal, mas essa migração, ela foi aos poucos, por exemplo, você chegou aí para a área acadêmica forte, né? Chegou no doutorado lá, então fez as residências, foi pro doutorado, e aí depois você tinha aí a sua família, que, como você falou, um pezinho na gestão, mas como que foi essa migração? Você falou, cara, vou fechar tudo e vou pegar esse freelance e vou seguir, ou você foi digerindo ali aos poucos? Como é que foi, que estalo deu para você e falou, cara, vou migrar tudo ou vou migrar menos? Como que foi esse processo? Foi uma transição lenta. Eu diria que foi, imagina assim, tons de cinza, né? Ano após ano.
eu ia ficando cada vez menos assistencial acadêmico e mais olhando para a parte de negócios, mundo corporativo, gestão e inovação. Então foi um processo que não foi da noite para o dia, não foi um estalo que eu tive, acordei assim, do tipo, agora eu vou mudar minha vida e joguei tudo pro alto. É até bom para quem pensa sobre isso, né? Pô, Thiago, não estou satisfeito na assistência, quero mudar. Eu acho que existe um cenário muito interessante para o médico, porque o médico muitas vezes ele tem vários vínculos, né? A gente tem esse DNA. É muito raro um médico que trabalha só em um hospital, full time, fazendo a mesma coisa. Então, nesse contexto, você consegue montar a sua carreira como um quebra-cabeça, em que segunda de manhã você faz uma coisa, segunda à tarde outra. Então eu fui aos poucos conectando nesse quebra-cabeça peças do mundo de gestão, mundo corporativo e startups. E isso foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos, principalmente motivado pelo fato de que a minha carreira nesse mundo começou a deslanchar de uma forma que eu não esperava. Legal. Então eu comecei a crescer, comecei a ser mais reconhecido, comecei a receber uma remuneração cada vez mais alta. Então isso foi me animando para mergulhar mais nesse mundo, até eu virar a chave completamente em 2020. Legal. E como que foi esse começo, assim, por exemplo, você não tinha esse conhecimento, então você adquiriu esse conhecimento e foi adquirindo aos poucos depois das residências. Sim. Como você começou, cara? Primeiro, eu acho que você falou do MBA, né? Então, o que você não viu no MBA que você falou, cara, tem que sair daqui? E para onde você foi? Qual caminho você trilhou? Se a gente está falando para uma pessoa que quer trilhar esse caminho, como você faria os passos aí, step by step? A gente não vai fazer um guia, não é para ninguém, né, pensar que esse é só o único caminho, mas é mais uma reflexão que a gente está fazendo de possibilidade de caminho, né? Eu sempre falo que na medicina vem do mederi, né, do latim, e esse é a radical da palavra, é escolher caminhos. Tem um cardiologista bem legal, que é lá da escola baiana, que ele fala muito isso, que quando a gente vai dar uma dica para alguém, não é uma dica para você seguir, né? É uma dica para você refletir. Então, que dica você faria aí dos caminhos para essa reflexão de mudança de jornada que você fez? Legal, então vou para responder isso, eu vou contar uma história para você que acho que endereça bem. No ano passado, eu dei uma palestra para alunos do segundo e terceiro colegial do Colégio dos Jesuítas. Então me chamaram para falar, eu até falei, pô, será que eu sou a melhor pessoa para falar com o pessoal mais jovem? Então, molecada de 15, 16 anos. E aí uma das perguntas que vieram foi muito parecida com esse ponto que você falou, né? Qual que foi o maior catalisador ali, se tivesse que colocar uma habilidade ou uma coisa que você fez que conseguiu acelerar esse processo? E o que eu falei na época para o pessoal mais jovem, dentre tudo que eu fiz, foi ser cara de pau. Então, legal. Em que sentido? Quando eu entendi que eu queria experimentar um pouco mais esse mundo de gestão, eu comecei a me inscrever em eventos e frequentar lugares de inovação, que são hubs de inovação, na cara de pau mesmo. Então eu chegava, como se tivesse eu e você aqui. Eu chegava, pô, Ítalo, você é uma pessoa que tem uma startup, eu trabalho numa startup. Eu sou médico e eu quero atuar numa startup. Você pode me ajudar ou me dar um direcionamento? E eu fiquei impressionado com a resposta positiva que isso gerou. Então várias pessoas falam, não, eu vou te ajudar, ó, vai por esse caminho, faz essa capacitação, faz esse treinamento, ó, vou te conectar com uma empresa que está procurando uma pessoa para ajudar, para fazer um projeto. Então, tudo começou sendo cara de pau e me enfiando de cabeça nesse mundo para tentar conhecer as pessoas, entender como eu poderia ajudar. Eu gosto muito de um olhar que eu acabo usando também para rede social, que é você simplesmente ajudar a sua comunidade a fazer coisas sem esperar nada em troca. Então, às vezes eu conheci uma startup que eu via que estava tendo muito problema para organizar um prontuário eletrônico porque não entendia como era feito um atendimento médico. Então eu ia lá e ajudava. É simples, não, eu vou ajudar vocês e vou mostrar como é que isso acontece na rotina de um profissional da saúde. Então isso foi gerando meio que um ciclo virtuoso de pessoas também me ajudando e me direcionando para o caminho correto. Muito trabalho duro. Na saúde, como médico, a gente está acostumado a trabalhar longas jornadas, o que nem sempre é verdade no mundo corporativo. Então eu sempre estava disposto a ficar 1 hora a mais, ficar meia hora a mais, 2 horas a mais para aprender e para evoluir. Então acho que isso foi um driver importante na minha carreira. Cara, legal. Acho que esse ponto é bem importante que você falou, dessa parte de você entregar mais, né? Ser um pouco mais over-deliver, lógico, desde que a sua saúde mental não seja comprometida. Sim. Eu vejo, por exemplo, minha esposa trabalha muito corporativo numa grande multinacional de 100 anos, que é totalmente engessado de processo, e às vezes eles não têm hora para trabalhar, eles até para entrar na empresa, você faz uma prova de perfil, então é um mundo totalmente diferente, disruptivo, eu diria.
Então hoje você começou o caminho entregando muito a mais, né? Você serviu muito. Sim. Então isso foi o início da sua carreira que você fez. E se a gente falar de habilidades hoje, que, digamos, 3 habilidades que você colocaria ali que são importantes nessa sua área? E você falaria também, digamos que não cursos, mas 3 áreas de curso que te desenvolveram, que você começou a trilhar esse caminho de forma mais constante ou mais forte, assim, de forma geral. Tá. Acho que primeiro é comunicação. Então, é algo que nós na saúde não somos muito acostumados a fazer. Então, a gente até conversa com o paciente, mas a gente é às vezes muito técnico, usa muito jargão e não fica claro para o paciente. Então, eu acho que é algo que é um pouco do nosso calcanhar de Aquiles na saúde. A questão de se comunicar, de, por exemplo, conseguir vir aqui, chegar num podcast, falar de forma clara, objetiva, responder as perguntas direto ao ponto. Então, eu acho que essa é uma habilidade ainda pouco desenvolvida na área da saúde. Uma segunda, eu diria que é esse olhar para aprendizado constante. E não só o aprendizado dentro da sua área, porque isso é fácil, sabe, Ítalo? Você, como cirurgião vascular, você sabe, né? Quando você precisa aprender a, sei lá, fazer um implante de um novo tipo de stent dentro da endovascular, é natural, você vai lá, estuda e aprende. Mas se eu pegar um médico tradicional e ele tem as habilidades técnicas de saúde, eu falar para ele, agora você precisa aprender a mexer no Excel, isso é difícil. Aí, geralmente tem uma resistência muito grande em que o médico ele não está disposto a começar algo do zero. Total. Muito por, acho, questão de ego, de se sentir mal. Então imagina, não, mas espera aí. Eu vou começar a desenvolver uma habilidade que uma pessoa no meu hospital que é um analista júnior é melhor do que eu? Sim. Você vai começar a desenvolver uma habilidade do zero. E você vai começar e vai aprendendo isso. Então, acho que na saúde, a gente, e como médicos, nós temos muito esse olhar de delegar as coisas. Total. Eu montei um Instagram médico, eu não sei fazer, vou terceirizar para minha empresa. Mas espera aí, você tentou sozinho aprender, estudar, se aprimorar em habilidades para você conseguir fazer pelo menos uma parte disso por conta própria? Então, acho que aprender algo novo, não dentro da saúde, é um grande diferencial para um médico poder atuar fora do mundo assistencial e de pesquisa clínica, olhando para o mundo corporativo, gestão de negócios. A terceira, eu acho que é relacionamento. Os médicos gostam muito de ficar numa bolha também, né, Ítalo? O médico chama médico, conversa com o médico. Então, uma das coisas que me ajudou muito foi começar a explorar outros tipos de rede de contatos. Então, advogados, engenheiros, pessoas de marketing. Eu evolui muito quando eu comecei a interagir com pessoas de publicidade e marketing e aprender conceitos novos que eu nem conhecia. Então, acho que esses 3 olhares acho que são um grande diferencial de talvez soft skills ou até quando a gente olha para aprendizado hard skills, né? Mas são habilidades que eu acho que fazem a diferença dentro da carreira, não só para médico, mas na saúde, fora do assistencial, sabe? Legal. E eu diria a quarta que você comentou aqui é a parte da exposição, né, que você fez. Então, a exposição de vocês e medos, na verdade, acho que quebrar a sua própria barreira que você tem de medo, até de você aprender uma coisa nova. Eu acho que às vezes tem uma frase que eu gostei uma vez que eu escutei, não lembro aonde, mas é que a vida tem uma tendência a beneficiar os corajosos. Mas eu vou deslinchar essa frase como se fosse assim, como se você coloca a estatística a seu favor, né? Você vai se expor ali várias vezes, você tem uma probabilidade muito maior de você escutar, de você aprender, de você ser chamado, do que se você não se expor, né? Então, eu acho que essa terapia da exposição vem do que você tentar colocar a estatística a seu favor, a fazer aquilo, o não você já tem, ou enfim. Legal. Mas isso na prática a gente sabe que isso é muito difícil, né? Tem um conceito que eu gosto de falar, assim, tanto para acadêmicos de medicina. Eu dei uma aula para o pessoal do 5º e 6º ano do Albert Einstein sobre pensar fora da caixa, médico trabalhando com inovação. Eu gosto de trazer muito essa história e esse olhar, né? Que é porta de vidro e porta de madeira. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito. Já vi, eu li lá no seu LinkedIn e achei muito da hora. Eu gosto muito desse olhar, assim, que é meio que, se você está no seu dia a dia e você vai fazer uma coisa que é uma porta de vidro, você consegue ver do outro lado que você está entrando. E geralmente o que você vai ter de ganho lá é um ganho muito incremental. Então você vai, vou melhorar 10%, eu vou pegar essa oportunidade e vou crescer. Outras oportunidades são portas de madeira. Porta de madeira é o caso do que a gente está fazendo aqui hoje. Então você me chamou, a gente não se conhecia previamente. Exato. Você me chamou para gravar um podcast presencial e eu topei. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer quando chegar aqui. Mas quando você se doa e você se entrega para essas oportunidades,
é aí que você falou da coragem. Isso libera uma série de coisas positivas para você. Claro que tem coisa negativa também. Tem porta de madeira que é furada, não vou dizer que não tem. Mas na minha experiência, essas portas de madeira, ela tem desbloqueado muito valor. Que é você falar, cara, poxa, vai ter um congresso de inteligência artificial em Dubai. Putz, não conheço ninguém, mas eu quero conhecer essa área, eu vou. Vamos lá ver o que vai acontecer. E muitas vezes se surpreende. E foram momentos como esse na minha carreira que conseguiram desbloquear muito valor. Outro exemplo também, um evento que eu gosto de ir, esse foi o terceiro ano, que é o SXSW, um evento de inovação. Legal. É a maior conferência de inovação do mundo que acontece em Austin, no Texas. E para mim, cada ano tem desbloqueado cada vez mais valor. E a primeira vez eu fui sozinho, eu não conhecia ninguém. Eu cheguei lá completamente perdido. Fui super acolhido pela comunidade lá de brasileiros e pessoas de inovação e saúde. Que legal, cara. Então, eu acredito muito nisso. Então, a exposição já lhe trouxe muita coisa boa, né? Com certeza. Por isso que hoje vejo uma porta de madeira e eu falo, cara, vamos tentar. O pior que pode acontecer é não ir bem e aprendizado também. Acho que esse olhar de ver sempre o copo meio cheio versus meio vazio também tem me ajudado bastante. Nos meus empreendimentos novos também, startups, acho que esse é um caminho legal. E no seu mundo de tecnologia, você falou, né? Você começou mais servindo do que criando, né? Tipo assim, lógico que você criava dentro do que você estava servindo naquela empresa. Sim. E eu vejo também algumas ânsias conversando com os jovens de querer criar logo, né? E a gente sabe que criar, empreender é uma coisa extremamente difícil. É fácil no YouTube, é fácil, mas sem fluxo de caixa, sem investimento, é uma coisa difícil. Sim. Na prática ali, né? Que dica você daria como você começou? Você começou por outro lado, depois criou e teve vários braços aí, né? Que dica você daria desse mundo aí que a gente sabe que na prática é um mundo difícil, né? Eu acho que, para quem não sabe, startup uma das definições bem grandes de startup é o risco, né? Sim. Em comparação, eu falo que às vezes a gente compara um jet ski com uma embarcação gigantesca, né? Que ela para fazer né? Titanic, né? Para ela fazer as curvas é muito difícil, viu? Startup tá ali virando para todos os lados a todo momento. Legal. Então, como que você faz essa comparação e essa reflexão de início aí de carreira para quem está procurando isso? Legal. Acho que a primeira reflexão, Ítalo, que as pessoas têm que fazer é um trabalho de autoconhecimento. Então, quem nunca fez esse trabalho, eu recomendo muito. Tem várias metodologias que você pode fazer sozinho, ainda mais o médico que já tem um conhecimento prévio sobre saúde mental e esse olhar, dá para você começar a fazer um aprofundamento para se conhecer bem. E eu acho que é super importante e está conectado com o que você falou de empreender. A primeira coisa que você tem que entender nesse olhar de inovação e startups é qual o seu apetite a risco e que momento você está. Então esse foi um trabalho que eu fiz muito profundo e muitas pessoas confundem empreender com fundar uma startup. E não necessariamente é isso. Tá? Empreender está muito relacionado à forma como você pensa sobre negócios e o tipo de risco que você assume. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que tem uma startup que foi criada, que criou um novo braço robótico. E o pessoal está te chamando para entrar para trabalhar, para receber um salário menor do que a média, mas ao mesmo tempo ser sócio e ter o que a gente chama de stock options, que são cotas dessa empresa. Então, de uma forma ou de outra, você também está inserido nesse risco. Total. Só que é um risco menor, porque você vai ter salário e tal. Um outro tipo de risco é um pouco do que você fez, que é, não, eu vou abrir uma empresa do zero, com os flashcards, com os resumos. Então, você está pegando todo o risco e colocando tudo na reta. Então, o seu risco é bem maior. Então, é muito importante você tentar entender no seu momento qual que é o seu apetite para risco. Então, por exemplo, em 2017, quando eu comecei a trabalhar, meu apetite para risco era muito baixo. Então, eu fazia pequenos projetos para startups. No começo, foi muita coisa de graça. Eu já trabalhei muito de graça para outras startups com alguns projetos. Depois, remunerado. E isso, para mim, estava conectado com o que eu queria no momento. Em 2020, eu já entrei num outro nível, que é um formato de founding team, em que eu entrei numa startup para ser um dos primeiros colaboradores e para entrar como diretor médico, que foi a Pipo Saúde. Então, um pouco depois que a empresa começou, eu entrei já com salário, mas também com possibilidade de cotas da empresa. Legal. Um risco mais equilibrado. E depois disso, tudo que eu aprendi e passei nesses últimos anos, quase 10 anos de evolução, só nessa área, eu agora comecei no fim do ano passado, uma startup agora sim fundando do zero, assumindo todo o risco, né, junto com os sócios cofundadores.
Então, acho que esse trabalho é importante para o médico fazer, entender que ele não precisa se jogar do precipício para trabalhar com inovação e empreendedorismo. Existem vários formatos que você pode atuar. Um médico hoje que estiver disposto a dedicar um período na semana, ele já pode estar inserido no contexto de negócios, mundo corporativo, de inovação, de startup. Então, quebrar um pouco esse olhar do tipo, ou eu tenho meu consultório com os pacientes, ou eu abandono tudo, jogo para o alto e vou para a área de corporativo e inovação. Dá para fazer muita coisa no meio do caminho. No meio do caminho, né? Cara, isso é uma coisa importante que você falou, que é até o autoconhecimento, né? E às vezes pessoas se comparam com outras. Fala, cara, eu lembro de uma entrevista que eu fiz na Meio, e essa pessoa lá que fazia entrevista, ela falava, não, eu comecei a perguntar coisa da minha família, coisa pessoal mesmo. Eu falei, mas por que você está perguntando isso? Não, eu tô vendo seu delta. E aí depois fui pesquisar sobre isso, achei uma coisa super interessante. É exatamente isso que ele falou. Acho que cada pessoa tem o seu autoconhecimento de ver o seu risco. Até onde eu posso ir? Eu me considero um cara, apesar de eu ter feito isso, mas tenho muito medo do risco. Eu tenho um medo tremendo, assim. Então eu arrisco ali um pouquinho. Até hoje eu nunca larguei meu consultório, porque é meu perfil. Não larguei completamente. Talvez um dia eu largue, talvez eu faça outra coisa, ou talvez não. Talvez eu volte ali 100% para outra ideia. Mas essa reflexão que eu acho agora, o que eu coloco também na vida da medicina, é que para você ter essa reflexão, talvez você tenha tido, você precisa de tempo. Então, que dica você daria, por exemplo, aquele cara que está começando a medicina, mas está pegando ali todos os braços? Eu acho extremamente difícil você ter essa reflexão. Sim. Você tendo uma semana exaustiva, por exemplo, de trabalho. Exato. E eu acho isso que é uma habilidade também de... Até tu lê naquele livro que foi até meu Nobel que recomendou, que é o essencialismo, né? Legal. De como você fazer essas escolhas, o que é extremamente difícil. Quando está atrelado à grana, está atrelado ao você gostar, ao seu ego ali, de, às vezes, um cirurgião que quer mudar de área, mas está operando aquilo que ele mais gosta. Não, vou ter que largar isso aqui. Como que você vai fazer isso, né? Como que você viu isso na sua prática, fazer essas escolhas? Como que você pesava, assim? Vou emendar outra história também. Quando eu parei de fazer cardiologia clínica, eu me confrontei com um momento, Ítalo, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, em que um paciente me mandou um eletro para avaliar e eu não senti 100% de confiança em dar um diagnóstico e uma tratativa, e eu mandei para um outro colega meu médico dar uma conferida. Legal. E isso daí me deixou muito chateado, né? Eu, tipo, nossa, caramba, eu estudei 10 anos, aí agora eu tô tendo que pegar e ajuda de outras pessoas. Então, eu acho que muitas vezes tá atrelado sim a apetite a risco, mas também tá atrelado muito ao ego da pessoa. Total. Dela, o momento em que você reconhece que você tá transicionando a sua carreira é o momento em que você tá naturalmente dando um passo atrás. E ninguém gosta, é uma sensação desconfortável você dar um passo atrás. Porque você acaba sendo visto pelos seus pares como uma pessoa que desistiu, como uma pessoa que não gosta do que faz. E não necessariamente é isso. Eu adoro ver pacientes. Hoje, inclusive, um grande amigo me ligou que ele teve uma fratura no braço e eu estava ajudando ele a navegar pelo sistema de saúde. Então, assim, eu adoro essa relação com os pacientes. E mostrar um pouco para o médico que o fato dele fazer uma transição de área não quer dizer que ele vai jogar todo o conhecimento dele no lixo. Pelo contrário, hoje a gente tem visto um movimento cada vez maior de executivos na área da saúde que são médicos e são capacitados para a área de negócios. Então, eu acho que isso potencializa muitas decisões que eu já tomei na minha vida empresarial, de negócios, dentro da área da saúde, que foram motivadas por aprendizados que eu tive na área da saúde. Por exemplo, vamos mudar essa linha de cuidado, porque está custando muito caro e a gente vai ter que tirar isso aqui. Eu falei, não dá para a gente tirar, porque os pacientes precisam disso aqui, essa etapa com a enfermeira navegadora e com isso aqui faz toda a diferença. Custa caro, mas a gente vai precisar manter isso, porque é relevante e é importante para os pacientes. Então, são habilidades que vieram da assistência, que eu consigo aplicar para a área de negócio. Então, acho que se o médico esse é um profissional que a gente está falando, num cenário em que ele talvez já fez a sua especialização, tem dúvidas sobre o que ele quer e aventa a possibilidade de fazer uma transição de carreira. Então, é isso que a gente falou agora. Vamos falar um pouquinho também sobre esse perfil que você trouxe, que é a pessoa recém-formada, que está com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu tenho que falar para essa pessoa, Ítalo, é calma. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É muito comum, eu conversei com uma aluna do 5º ano, de faculdade de medicina, que ela
falou que queria fazer, ao mesmo tempo, especialização clínica e MBA em Stanford. Assim, eu falei, cara, não dá, isso é impossível, você não vai conseguir fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, nem tem porquê. Então, acho que é um pouco de ter calma, entender o que a pessoa quer. Muitas vezes, Ítalo, isso vai parecer papo de coach, tá? Já, spoiler, já tô avisando. Mas muitas vezes, só quando você fica realmente perdido é que você consegue se encontrar na carreira. Então, são só momentos que você começa a diminuir um pouco a tua rotina, que é o que você falou. O cara tem 1000 coisas acontecendo, ele começa a sair de alguns plantões, e esse tempo livre, que nós na medicina às vezes achamos como um desperdício de tempo, né? Hoje, existe um preconceito hoje na saúde, né? Então, assim, por exemplo, vamos dizer que terça-feira de manhã você não trabalha. Aí te liga um colega terça-feira de manhã e aí te pergunta, Ítalo, o que você está fazendo? Aí você vai falar, não. Aí você vai falar, não, eu tô vendo umas coisas aqui, dá vergonha, né? A gente fala, não, eu não tô em casa. Você está fazendo nada? Eu tô descansando. Eu tô fazendo um descanso mental, um descanso cognitivo. Eu tô sentando para ler um livro, para tomar um café com calma e recarregando minhas energias. Então, esses momentos são importantes para refletir sobre carreira, né? Eu também, vários momentos da minha jornada, eu dei uma diminuída nas coisas para poder entender melhor o que eu queria. Então eu ia em eventos, eu ia em almoços, assim, cara, o que me agregou valor, assim, almoçar com uma pessoa como você, para falar sobre o cenário da cirurgia vascular e como é que estão os outros hospitais. Pô, Thiago, aqui nesse hospital tá difícil, tá um cenário complicado, tal. Então, quando você libera tempo na sua agenda para refletir sobre a sua carreira, o que você quer começa a aparecer, o caminho começa a aparecer. E não precisa ter pressa, assim, essas transições, cada pessoa tem o seu tempo também, não adianta querer acelerar muito, sabe? Total. E é interessante que toda essa pausa, lógico que tem uma coisa muito forte por trás que todo mundo sabe, que é a parte financeira. E cada vez mais que você tem uma menos pressa, que você coloca o tempo a seu favor, e você vai dar vários passos para trás, você vai ganhar menos. Isso é quase uma certeza que vai acontecer quando você está fazendo uma transição diária, né? Você vai ganhar menos. Então, às vezes você pode ter uma reserva financeira ou não, você vai ter uma organização. Ali, se você tiver um parceiro, vai ter que conversar com seu parceiro. Se não tiver um parceiro, vai ser mais simples, né? Que você vai fazer isso tudo sozinho. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha uma parceira, eu fui conversar, eu colocar os pingos no i. Eu falei o seguinte, o meu rendimento vai ser 1/4 a menos. Se tá tudo bem pra você, eu tô te falando isso, tá tudo bem? Ela falou, não, tá e tal. E eu falava com meus amigos, falavam, mas você tá ficando louco? Você vai pra outra cidade, muito mais cara, com aluguel caro pra ganhar 1/4 a menos. Você tava lá, você tinha uma projeção pra ir fazer tal coisa, X coisa. Eu falei, cara, eu escolhi isso, tá tudo bem. Mas como assim? Ele falou, você tá sem carro? Eu falei, tô sem carro, tá tudo bem ficar sem carro. Então, assim, são essas escolhas que às vezes dói no ego da gente, mas às vezes é preciso você pensar lá na frente e ver. Mas é uma coisa bem interessante. Thiago, me conta aí. Agora vamos falar de um pouco de, como você falou, de você ter essa teoria da exposição, né? Legal. E a gente vai falar de uma outra rede social que é difícil, no geral, a gente ver médicos lá em comparação às outras. Estou falando de parte estatística, digamos assim, né? Que é o LinkedIn. E com certeza, você acha que essa parte que você se dedicou mais o LinkedIn, ela foi diretamente relacionada também com a sua transição de carreira? Antes você tinha menos essa exposição no LinkedIn, até você virar um top voice lá, que eu lhe acompanho, eu acho sensacional. Legal. Boa. Mas me conta aí como que foi a transição e por que você acha essa rede social importante? E eu vou ser o advogado do diabo aqui, hein? Total. Eu comecei a fazer um trabalho mais sério ali no LinkedIn em 2022, fim de 2022. Nesse momento, a minha transição de carreira já tinha sido consolidada, então já estava trabalhando full-time no mundo de negócios, startups, mundo corporativo. Mas o que aconteceu, Ítalo, a reflexão que eu comecei a fazer era que eu tinha muitas habilidades, tinha um currículo muito forte, mas poucas pessoas sabiam das minhas habilidades. Então, às vezes em conversa com amigos, assim, né, as pessoas me pediam indicação. Thiago, cara, eu preciso da sua ajuda. Você conhece alguém que sabe sobre como criar um serviço de telemedicina do zero? Eu falo, eu. Aí eu falei, pô, essa pessoa é super próxima de mim e ela não sabe que eu tenho essa habilidade, que eu sei fazer isso. Legal. Com o pé nas costas. Então eu comecei a refletir sobre... A primeira reflexão que eu tive foi minha marca pessoal. Legal. Como as pessoas me enxergam.
E aí um exercício rápido de marca pessoal, né? Meu pai, ele é cirurgião cardíaco e ele foi um dos primeiros cardiologistas da região da Moca, aqui em São Paulo. E na época dele, ele abriu um consultório na década de 80. E como é que as pessoas sabiam? Qual que era a marca pessoal dele? Eram pessoas que ou trabalhavam com ele no hospital, ou numa clínica, os pacientes dele, que faziam o word of mouth, member get member, e e essa rede dele ia crescendo. Ou às vezes alguém de um outro hospital ou outra clínica que ouvia falar, não, tem um médico em tal lugar que opera com tal técnica, não sei o quê. Então, essa era a forma. Corta para 2020 até 2025 agora, a marca pessoal de um profissional, ela está muito conectada também com as redes sociais. Total. E na saúde, eu acho que muita gente evoluiu nos últimos anos, principalmente olhando para Instagram, na parte de captação de leads e captação de pacientes, com cases incríveis, assim, com médicos que realmente colocaram muita energia e grana para fazer isso virar realidade. Mas uma coisa que isso não era a minha realidade, né, de querer captar pacientes. Então eu comecei a enxergar quais eram as oportunidades que eu tinha para fortalecer minha marca pessoal dentro desse mundo corporativo de saúde, mercado de saúde. E aí eu vi o LinkedIn como uma grande possibilidade. E aí, final de 2022, eu comecei a mergulhar na rede e eu fiz uma aposta comigo mesmo. Eu falei, eu vou ficar 6 meses fazendo post quase todo dia, sem ficar muito preocupado com métricas e vamos ver o que acontece. E assim, o resultado superou muito a minha expectativa. Eu comecei a crescer bastante dentro da rede. Todos os dias você fazia um post. De segunda a sexta. O LinkedIn ele tem uma atividade desproporcionalmente maior durante a semana do que final de semana. Lógico. E aí, segunda a sexta, era assim, eu tava sempre lá, todo dia. E você tinha um horário específico? Você fez um cronograma? Uhum. Como que você se preparou para fazer isso? Assim? Legal. Eu criei um curso, uma metodologia que eu peguei todos os ensinamentos que eu tive e consolidei num curso online. Quem quiser conhecer também depois no meu site. Legal. Mas, de forma geral, o horário, ele não é tanto sobre um horário melhor que o outro, mas é muito mais qual é o melhor horário para você. Por quê? Quando você faz uma postagem no LinkedIn, você precisa garantir que nos próximos 30 minutos, 60 minutos, você vai estar interagindo com os comentários que aparecem. Porque isso potencializa o alcance da sua publicação em relação ao algoritmo. Então, tem pessoas que falam assim, Thiago, eu só consigo parar na hora do almoço. Tudo bem, então posta na hora do almoço e vai respondendo e acompanhando as pessoas por lá. Eu, pessoalmente, gosto muito do horário da manhã, das 9 da manhã. Legal. Eu montei um mapa de calor, de engajamento, que é público também, mas mostra que, assim, 9, 10 da manhã até 3, 4 da tarde, segunda a quarta-feira, um pouquinho da quinta, é o principal densidade de engajamento dentro da rede. É muito, assim, horário comercial, né? Comercial, as pessoas estão no trabalho e aí entram lá e vão interagindo. Legal. E, cara, e por que o médico hoje, que ele não está na tecnologia, ele deveria entrar no LinkedIn? Qual é a sua hipótese, né, que você tem aí? Por que ele deveria entrar no LinkedIn? Tá, eu acho que assim, um médico, Ítalo, que assim, ele só faz a parte assistencial, o foco dele é só interação com os pacientes e ele não tem uma equipe, ele não está fazendo gestão de pessoas, ele não é coordenador de nenhuma área dentro do hospital, de uma clínica, é só o consultório dele. Aí realmente talvez é melhor ele focar, por exemplo, no Instagram, eventualmente TikTok, que são lugares que estão mais conectados com essa questão de captação de leads de pacientes. Agora, se o médico já deu algum tipo de passo em relação à gestão, aí eu acho que vale a pena. Por exemplo, um médico urologista, que ele agora é o coordenador da urologia do hospital e tem 10 urologistas que ele faz a gestão. Provavelmente esse médico, ele não está olhando só para a parte assistencial, ele já tem que começar a olhar para indicadores, ele já tem que montar algum tipo de relacionamento com os executivos, VP, CEO do hospital. Então ele já começa a navegar pelo mundo corporativo, por mais que ele esteja 100% do tempo dentro de um hospital. Então, para esse médico que já tem uma equipe de pessoas que respondem para ele, já tem alguma interação com a gestão, acho que vale a pena ele criar uma marca pessoal, porque isso vai abrir muitas portas, né? Pelo menos para mim tem aberto muita possibilidade assim, de gerar negócio, de conectar com pessoas, de vir em podcasts como o seu aqui, conversar e falar sobre saúde. Então, eu acho que é muito válido. Não necessariamente precisa postar desse jeito frenético todo dia, que nem eu faço. Isso também, o fato de pisar no acelerador me fez virar creator da plataforma. Ano passado virei top voice. Mas uma pessoa que quiser postar 2, 3 vezes por semana pro LinkedIn, tá ótimo. Ótimo. Conteúdo original já vai agregar bastante valor e gerar
uma rede interessante. E você acha que para esse médico, né, que está crescendo ali, que está querendo um pouco de gestão, ele deve mesclar o conteúdo, ele deve mostrar mais parte do trabalho, por exemplo, esse cara urologista, talvez ele mostrasse mais, né, os casos de sucesso que ele tem ali dos colegas deles, dos colegas, né, para mostrar para os seus futuros que vão estar junto com ele, ou que vão até pegar o lugar dele quando ele sair, ou que ele vai passar o bastão, não sei. Como que você vê esse modelo de postagem do LinkedIn? Eu confesso que é uma curiosidade, que eu tenho até uma dificuldade de eu ver colegas da vascular e ver, pô, será que eu vou me dedicar a uma parte de caso clínico ou vou falar um pouco mais de gestão, né, da área que eu pretendo entrar também? Como Exato. que você vê esse autoconhecimento e o que você colocar lá? Legal. Acho que, assim, sem dúvida, assim, caso clínico e mostrar casos de pacientes não é muito perfil da rede. Ela está muito conectada ao mundo do trabalho e o mundo de escritório, o mundo corporativo. Então, não é o tipo de conteúdo que vai chamar muita atenção. Mas aí eu vou virar a mesa para você. Então, o que eu faria no seu caso, por exemplo, que é um cirurgião vascular que está muito conectado com a parte de gestão, com empresas, tem a parte de resumos, flashcards, tem podcast. Então, dá para você sentar e criar, por exemplo, 5 grandes pilares de conteúdos que são interessantes para você. Então, tentar tirar um pouquinho do micro e ver qual é o macro que tem, que você consegue conectar as pontas. Então, no seu caso, tem os flashcards, os resumos. O que é isso? Educação médica. Então, com certeza, educação médica seria algo relevante para você. E aí, dentro de educação médica, tem muita coisa que você pode falar, que é, como que a geração Z tá estudando medicina e como é que eles estão se aprimorando, qual é o comportamento deles, o novo mercado de médicos que estão sendo formados em breve, novas faculdades que estão abrindo, treinamentos e centros de simulação dentro de educação e saúde, uso de realidade virtual e realidade aumentada para educação e saúde. Então, aí você abre um mundo dentro desse pilar. E a ideia é que você consiga criar 5 grandes pilares. Legal. E dentro disso você vai gerando ideias e conteúdos, né? Então não precisa ser tão nichado ali, específico para aquilo, né? Porque eu vejo também colegas mesclando muito. Falo, cara, será que esse colega tá correto? Eu vejo lá colegas americanos, são americanos vasculares, que ele mescla aí um pouco de caso, então no mundo dos casos complexos, e depois ele bota um pouco da gestão ali. Exato. Então eu vejo o cara mesclando e mais no macro do que no micro, como você falou. Exato. Eu acho que dá para falar, assim, da parte assistencial, mas conectada num contexto da gestão. Entendi. Então, por exemplo, pacientes que fizeram implantes de stent, assim, quantos pacientes implantam stents de artéria femoral no ano? Então, é como se você tirasse um pouquinho o zoom do tipo, esse paciente fez esse stent, mas do tipo... Botar os dois lados da moeda e refletir um pouco. Um paciente entra no hospital e coloca um stent via endovascular. Quanto é que custa isso? Um paciente faz um tratamento de retirada de varizes. Então, quanto que custa esse tratamento? O Brasil é líder nesse tipo de tratamento no Brasil, a casuística. Então, você tira um pouquinho o zoom e aí você vai trazer dados e informações sempre no olhar... O LinkedIn vai muito bem com esse olhar educativo, de você ensinar coisas novas para as pessoas. Ela lê o seu post e fala, cara, aprendi uma coisa nova com o Ítalo. Então, eu incentivo muito as pessoas a estudarem, né? Trazerem informações. Eu uso o LinkedIn também de uma forma um pouco egoísta, que é, à medida que eu estou lendo informações... toda vez que você que tem essa tese do flashcard deve saber isso melhor do que eu, mas toda vez que você escreve uma coisa, é uma das melhores formas de sedimentar conhecimento. Então, eu uso o LinkedIn quase como o meu flashcard. Legal. Então, eu aprendo uma coisa nova, sai uma novidade de tecnologia e inovação, eu estudo bastante aquilo de forma aprofundada e escrevo um post. Isso me ajuda a consolidar meu conhecimento. E, além disso, vão aparecer nos comentários pessoas que são especialistas nessa área. E muitas vezes me corrigem, sabe, Ítalo? A pessoa fala, Thiago, você colocou uma informação aqui que não é bem assim. E eu falo, pô, legal, quero aprender. O que é? Como funciona, na verdade? Então, legal, você está fazendo sua comunidade ali Sim. na área, né? Uma coisa bem interessante. Uma troca de informação, de aprendizado, que é um pouco diferente do Instagram, que é mais expositivo. Sim. É mais assim, eu sou um médico muito bom, arrasta para cima e marca uma consulta comigo. O LinkedIn é muito mais uma troca de informações e aprendizados, assim, uma grande comunidade de... Legal. Thiago, eu vou fazer a última reflexão que a gente faz aqui do mundo da saúde, que é atrás da tecnologia e rede social, e um pouco de startup também. O que a gente vê existe uma certa quantidade de startups que fazem produtos sensacionais e não testam de validação científica. E às vezes colocam no mercado. Por outro lado, eu vejo também médicos que expõem na rede social. Isso eu vi num congresso, o negócio ficou quente lá, o clima no congresso ontem, quando
Um colega falou de uma técnica, ele não validou e nem pensou em refletir na hora da aula sobre isso. Isso aqui é muito bom, isso aqui tem uma casuística ótima, é os meus casos, tá tudo bem. E aí vieram várias pessoas que colocaram suas técnicas. No final veio um cara para falar assim, olha, a nossa probabilidade pré-teste, o cara foi meio agressivo, colocou, expôs, né, rosto de pessoas do Instagram, mas falando o que está acontecendo no Instagram e o que eu tenho um pouco de validação científica de uma forma transparente de eu falar. Aí outro colega falou, cara, tudo bem, mas tudo começa com um caso clínico, eu começo na pirâmide, né, de evidência científica lá embaixo. Exato. Como que você vê isso na saúde, que eu acho uma área crítica? Isso está atrelado a retorno financeiro no consultório ou expor uma técnica que não tem validação, mas que vai custar uma coisa muito grande, assim como o produto da startup que eu fiz, criei ali um algoritmo, criei um produto que faz exames, a gente tem um caso da Teranos lá no Vale do Silício, e não validou cientificamente. Comecei a ver os dois lados e eu vejo isso, pelo menos na área do assistencialismo, como o mercado está mais difícil, e eu vejo mais difícil você se posicionar, mais difícil atrair paciente, porque eu estou numa cidade muito grande como São Paulo, e às vezes até como forma de Brasil. Eu tenho mais médico, a concorrência está mais difícil, então tudo está mais difícil, o mundo está mais difícil hoje. Legal. Como que você vê esses dois pilares aí do produto da startup sem validação e a área da medicina também um pouco disso? Legal, vamos aprofundar nisso. Acho que eu vou trazer dois cases diferentes aqui que acho que vão te ajudar a ilustrar bem. O primeiro é olhando para uma técnica de um procedimento da endovascular, uma nova técnica para implante de stent endovascular, por exemplo. Acho que toda vez que você está fazendo algo que é um tratamento para um paciente, você provavelmente vai ter que passar por um tipo de validação acadêmico-científica. Então você vai precisar primeiro ter uma casuística, fazer um estudo de caso-controle, isso vai evoluir no futuro para um ensaio clínico randomizado, e esse nível de evidência, como você colocou, ele vai aumentando. E isso, assim, é super bem documentado. Então, se esse médico está falando de um tratamento, é muito claro que ele precisa validar isso cientificamente antes de falar qualquer coisa. Inclusive, tem órgãos reguladores que estão em cima disso. Por exemplo, a Anvisa, para dispositivos médicos, o FDA, que é o equivalente nos Estados Unidos. Então, essa trilha de validação para, às vezes, novas técnicas, novos dispositivos, equipamentos médicos que são usados nos pacientes no formato de tratamento, sejam medicamentos, sejam novos dispositivos para cirurgia, essa trilha é muito bem clara, assim, não tem muita discussão. Por outro lado, você tem soluções de startups que elas são muito conectadas com esse mundo da gestão. E aí um exemplo que eu vou trazer para esse lado é, imagina uma solução de um bot com inteligência artificial que faz agendamento de consultas. Legal. Isso precisa passar por uma validação acadêmico-científica? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque o que você está fazendo, você está otimizando processos burocráticos. Né? Então você pode implantar uma solução no seu consultório, num grande hospital, e se em nenhum momento, sei lá, eventualmente passou pela Anvisa ou passou por algum tipo de validação. E aí o que você vai fazer, muitas vezes, não são estudos científicos, mas são cases de negócios. Então você vai pegar um grande cliente, um hospital que tem 10 mil agendamentos, e você vê quanto você conseguiu agilizar o agendamento com o seu bot. Testar isso na prática, no isso, você vai território testar, de batalha lá, né? Para ver se ele é custo efetivo, se realmente ele dá o resultado que ele se propõe a fazer. E aí você pode aplicar metodologias estatísticas que também são utilizadas no mundo acadêmico-científico. Perfeito. Legal. O problema começa quando você entra no limbo, nessa zona cinzenta. Imagina esse mesmo agente de IA, só que agora ele faz monitoramento de pacientes com insuficiência cardíaca e esse monitoramento visa melhorar desfecho clínico. Opa, peraí. Agora você está entrando numa zona cinzenta, porque essa interação que ele está tendo no WhatsApp, que antes era só para agendar consulta, agora é um monitoramento que faz diferença no tratamento dele. Aí talvez você vai ter que passar por uma validação acadêmico-científica. É um pouco da vivência que eu tenho hoje. Eu fundei uma empresa chamada Turi, que é um copiloto médico com IA, que ajuda a fazer a gravação, transcrição da consulta, gera toda a anamnese e gera documentos também, como relatórios médicos, pedidos de exames, receitas médicas. Tudo isso de forma automatizada. Isso ainda tem um olhar muito acadêmico, mas existem copilotos IA que também fazem suporte à decisão clínica, que aí estão falando que o médico deveria fazer ou não. Então, o nível de validação, ele vai saindo um pouco só do case de negócios para uma validação acadêmico-científica, sabe? Legal. E esse livro é uma coisa extremamente complexa quando a gente vê na prática, né? A gente vê ali
O cara colocou um tratamento que não tem validação. A gente sabe que é difícil, que dá muito trabalho. Sim. Qualquer coisa de pesquisa no Brasil, a gente tem menos grana. E é caro. É caro, muito caro, custoso. É difícil fazer isso para uma faculdade. É complexo fazer até um estudo observacional grande. Dá muito trabalho, comitê de ética e tudo. Então a gente vê que isso é muito difícil. Sim. Então dificilmente o cara vai nesse caminho, porque ele é muito mais complexo. Com certeza. Então, Thiago, muito legal. Acho que esse papo vai dar, com certeza, abrir a mente de muitas pessoas, vendo que esse caminho é um caminho possível. A gente falou ali tanto de você... Acho que a gente tem um certo benefício na medicina, que a gente tem... Talvez a gente não tenha menos empregos, mas a gente tem muito trabalho. Sim. A gente consegue migrar de uma área aos poucos, se isso for possível, né? E pra gente encerrar, Thiago, me conta aqui, você falou das... Queria que você repetisse aí as 3 habilidades. Eu vou colocar uma que você falou da exposição, então já ficam 4 aqui. E que dica final você daria para esse colega, seja ele um recém-formado que está migrando para essa área, ou seja um colega que está ali, já passou pelo assistencialismo, já tem essa experiência, está insatisfeito ou tem esse desejo de mudar? Repete as 3 habilidades e, por favor, fala essa dica final aqui para a gente ficar com essa sua mensagem. Legal, me ajuda a lembrar, acho que é a última, vamos ver, acho que vai conseguir. A primeira é ser cara de pau, que a gente falou de, cara, se jogar e tentar se conectar com esse novo mercado. Pô, Thiago, meu sonho é trabalhar na indústria farmacêutica, é uma rotina mais tranquila, horário comercial, é o que eu quero para mim. Então, cara, se joga, assim, vai conversar com as pessoas, conversa com representantes de laboratório, vai conversar com outros médicos que estão atuando nessa área. O segundo que a gente falou é a capacidade de aprender novas habilidades fora da saúde, não conta coisas relacionadas à sua especialidade, então coisas fora da saúde. Um exemplo clássico que eu trago é do Excel. Acho que o último também é muito relacionado à exposição em rede de contatos. Então, tentar conhecer pessoas novas, sair um pouco da bolha médica. Então, você que fica o dia inteiro ali com os médicos, com seus colegas, tenta conversar com pessoas, mesmo no teu contexto, que tem habilidades diferentes. Então, você está no hospital, vai conversar com o pessoal de auditoria. Sabe aquela porta do hospital que você nunca entrou? Que você fala, eu passo lá todo dia, mas eu não sei nem quem trabalha lá dentro. Entra lá, marca um café para conversar com as pessoas. Pô, como é que vocês fazem auditoria aqui no hospital? Quais são os principais obstáculos e dores que vocês têm hoje? Quais são os desafios? Então, sair um pouco dessa zona de conforto é importante. E isso vale para os dois, né? Tanto médicos que já são especialistas, estão estabelecidos e querem pisar um pouquinho fora da água, querem testar novas áreas, como um médico que é recém-formado e quer pensar, quer montar uma carreira fora da assistência. E aí, até voltando ao ponto que eu trouxe, né? No ano passado eu dei uma aula sobre marca pessoal para a turma de medicina do 5º e 6º ano do Hospital Albert Einstein, da Faculdade de Medicina. E olha que interessante, Ítalo, hoje cerca de 10% deles, eu fiz uma pesquisa ali ao vivo, né? Legal. 10% deles não querem seguir para a área da assistência, o que eventualmente na nossa época ali de graduação era raro, né? Às vezes tinha uma pessoa ou outra, não queria para fora do Brasil fazer uma coisa específica. E olha lá, né? E hoje já é uma trilha já relativamente conhecida, né? Então, eu fiquei bem interessado em como essas pessoas estão enxergando a medicina também como uma forma de se capacitar, mas que dentro da saúde existem N formas de você atuar, que não só a assistência, não só a pesquisa clínica, mas tem o mundo corporativo, tem a indústria farmacêutica, tem a parte de políticas públicas, inovação em saúde com startups. Então informática em saúde, né? Informática em saúde. E agora uma nova que eu acho que vai ser um grande destaque nos próximos anos, que é a inteligência artificial na saúde. Total. Que muita gente está querendo explorar. Atrelada a dados, assim, né? Cada vez mais a gente conseguir fazer isso. E interessante que quando me chamaram para ser CMO de empresa, eu fiz cara assim de que estou entendido, mas eu não sabia nem o que era a sigla. Entendi. Ele falou, não, sim, claro, vamos ser lá, né? Tal. Cheguei em casa, eu comecei a bisbilhotar lá o que era, comecei a assistir os vídeos, eu botei no YouTube o que é um CMO. E depois eu coloquei palestras de CMO para assistir. E eu comecei a assistir lá para fazer o que esses caras faziam. Eu falei, cara, tem um novo emprego aqui, eu não sei nem o que é, mas eu vou. Então, acho que é uma coisa bem interessante aqui. Thiago, obrigado mais uma vez de coração. Que isso. Você deu tudo que você falou, eu vi na prática, né? Eu te mandando uma mensagem, você aceitando, chegando até aqui em uma semana. Tudo isso aconteceu. Obrigado pela sua atenção. Acho que foi ensinamentos aqui fantástico. Deixa suas redes sociais. E, gente, sigam lá o Thiago ali no LinkedIn. Com certeza ele vai dar muitos insights e reflexões para quem quer pensar nessa carreira. Ou até testar, né? Se não gostar, dar um passo para trás. Mas eu falo desse
cardiologista, chama Luiz Correia, um cara da escola baiana. Então ele fala que você andar pelo novo sempre vai ter algum benefício. Sim. Né? Você, pode ser que você volte para trás para o que você fazia antes, mas com certeza vai ter algum benefício você trilhar e andar por novos caminhos que você nunca foi. Legal. Um ponto que você falou antes de fechar também, Ítalo, eu sempre tive esse receio, né? Cara, eu vou sair do hospital sírio-libanês, eu vou sair do hospital das clínicas. E é impressionante, quem faz um bom trabalho, assim, você deixa um legado positivo que 90% dos lugares que você trabalhou, se você bater na porta, eles aceitam você de volta. Isso já aconteceu comigo, de eventualmente conversar com pessoas do sírio-libanês, do hospital das clínicas, em momentos de insegurança no meio dessa transição, que falam, cara, a hora que você quiser voltar, você me liga e, tipo, na semana seguinte você tá de novo com a gente. Então, isso tranquiliza, né? Dá um conforto, né? Dá um conforto. Acho que a mensagem final é quem tiver interesse em quiser aprofundar também, trocar algumas figurinhas, podem conectar comigo no LinkedIn, tá como Thiago Liguori, com TH. Tem o meu site também, thiagoligori.com.br, que tem a minha newsletter, que eu escrevo sobre mercado de saúde, inovação. E Instagram também, Instagram menos. Eu sou muito mais forte no LinkedIn, mas no Instagram eu tô como @Dr. Thiago Ligori. Eu mandei a mensagem primeiro no começou Instagram. Lá, você viu que eu demorei para responder, né? Eu vi. Mas eu mandei o LinkedIn eu tô começando lá. Boa. Mas já vi muita coisa legal. E, Thiago, obrigado mais uma vez. Vamos manter essa conexão. Eu acho que ficou muitos ensinamentos para cada um. E quem gostou, quem tiver alguma dúvida, vou deixar tudo aqui das redes do Thiago. E quem tiver, deixa um comentário aqui pra gente. Obrigado você pela atenção.